Jonas Varela, na internet e no YouTube, nós contamos com 4 inscritos no nosso site, no nosso canal. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão, é o livro número 5, o quinto livro do Novo Testamento. Já no seu quarto assunto, a igreja e os pagãos, o conflito gera o concílio. Vamos continuar a leitura hoje no seu capítulo 12, capítulo 12, em todos os seus 25 versículos. Vamos para a leitura. Primeiro tópico, capítulo 12 do livro Atos dos Apóstolos. Primeiro tópico: Deus é solidário com seus fiéis. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de o prender, colocou-o na prisão e o confiou à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro estava vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e lhe disse: levante-se depressa. As correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo continuou: aperte o cinto e calce as sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: ponha a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo, sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar.
Bateu à porta e uma empregada chamada Rosa foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali junto à porta. Os presentes disseram: "Você está ficando louca, você está ficando louca." Mas ela insistia. Eles disseram: "Então, deve ser o seu anjo." Pedro, entretanto, continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta. Era Pedro mesmo. E eles ficaram sem palavras. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. E lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão. E acrescentou: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Depois Pedro saiu e se pôs a caminho para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrassem, procedeu ao interrogatório dos guardas e deu ordens para que fossem executados. Depois desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava enfurecido com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes fizeram um acordo entre si e se apresentaram diante de Herodes. Depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real, eles pediam a paz, já que seu país recebia mantimentos no território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e lhes dirigiu a palavra oficial. O povo começou a clamar: "É a voz de um Deus e não de um homem." Mas, imediatamente, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não tinha dado glória a Deus. E Herodes expirou, carcomido por vermes. A palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 12. Capítulo 12, 1 a 25. O episódio apresenta o ápice e final da missão de Pedro no livro dos Atos. Marca também o fim da primeira etapa da história da igreja centralizada em Jerusalém e no mundo judaico. A intenção de Herodes é matar Pedro,
como fez com Tiago. O relato lembra de perto a morte e ressurreição de Jesus. A incredulidade dos irmãos, versículo 15, lembra Lucas 24, 9 a 11. Os guardas sofrem a pena reservada ao prisioneiro que deixaram escapar, e a morte de Herodes aparece como punição divina, pelo fato de ele se absolutizar, colocando-se no lugar de Deus. O relato mostra, portanto, que Deus se solidariza com os pobres, que lhes são fiéis, e se coloca contra o perseguidor. É nesse clima de solidariedade divina que as comunidades crescem e se multiplicam. Versículo 24. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 12, em todos os seus 25 versículos, as explicações do mesmo, do livro Atos dos Apóstolos, o livro número 5, quinto livro do Novo Testamento. Livro Atos dos Apóstolos, o caminho da missão. Nós voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo 13 do livro do Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.